Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação, hoje, 22 de março de 2025, está no segundo livro de Esdras. E o nosso versículo de trabalho será o versículo 1º. E nele está escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade. No nosso devocional de ontem, nós vimos que Deus deu ao rei da Pérsia, ao rei Ciro, né? Vamos dizer assim, a missão, o propósito, a atribuição de poder reconstruir Jerusalém. E a gente bem sabe que, na verdade, não é o próprio rei que vai colocar suas mãos para isso. E Ciro, então, dentro desse propósito, ele vai levantar homens, ele vai estabelecer, por exemplo, uma linha de ação propiciando com que os homens, propiciando que eles possam construir. E a primeira coisa que a gente pode notar nisso é a predisposição do rei, né? A motivar com que aquele povo, aqueles que eram de origem judaica, eles pudessem retornar à sua terra de origem para que o propósito, o sonho, a missão pudesse acontecer. Porque era a vontade do Senhor, através de Ciro, a edificação novamente daquela cidade, daquele templo. E o que nós vemos aqui nessa essência é essa disposição, esse retorno à origem, é esse retorno ao corpo. Mas o grande desafio que nós temos aqui é fazer com que aquele povo efetivamente tenha a disposição, tenha a vontade de deixar a terra da Babilônia, né, e retornar para a sua terra. Afinal de contas, imagina você na sua vida prática, que você sai da sua cidade, a sua cidade ela é desolada, ela é devastada, você é levado prisioneiro, cativo para uma outra região, uma outra cidade. Mas chegando nessa outra região, nessa outra cidade, te cria a falsa sensação que você vive livre, porque você comercializa, você constrói suas famílias, você casa, você acaba criando uma prosperidade material, talvez até diferente do outro lugar em que você estava, que você poderia viver na sua própria terra com uma certa dificuldade, ou pelo menos não com a mesma abundância de recursos que ali se fazia presente, apesar de que você não vivia como escravo, então você vivia uma liberdade, mas talvez não uma liberdade em todos os seus sentidos. Afinal de contas, apesar da palavra do Senhor, mas nós vemos que vamos dizer assim, a forma da abundância que os homens se relacionam, elas são diferentes. Tem gente que constrói grandes riquezas, né, e que outras pessoas trabalham como se fossem servos daquelas pessoas, mesmo que tenham material para sua sobrevivência, acaba não se destacando, vivendo de uma forma bem humilde. E nesse movimento de cativeiro, pode ser que tenha surgido uma possibilidade de você fazer algo diferente, de você se reconstruir diferente, até mesmo pelas suas habilidades de negócio, e como aquele rei que era o rei Nabucodonosor e os demais reis da Babilônia tenham proporcionados ao povo judeu. E aí o cenário desse segundo capítulo de Esdras parece ser aquelas longas listas intermináveis de nomes, repetições de família e tal, nomes difíceis de se ler, difíceis de compreender, difíceis às vezes até da gente situar o que eles significavam na vida prática, mas de uma forma geral a gente pode resumir que são nomes de homens que, como foi tratado no devocional anterior, em que lá no versículo 4, né? Não, lá no versículo 5 do capítulo 1 de Esdras, foi tratado no devocional de ontem, em que diz que o Espírito de Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor. Ou seja, são esses homens que foram tocados dentro do propósito de Deus, dentro do seu direcionamento, que vão ser utilizados numa primeira movimentação divina para poder fazer a obra. E aqui, nesse primeiro aspecto, a gente já se coloca assim, ou pelo menos a gente já deveria se colocar em alegria, como te trazendo para o teu dia a dia. Imagina que agora o Senhor tocasse no teu coração, te modificasse de uma forma em que tu vivia para um jeito, e ele mudasse completamente a tua mente, assim, agora eu quero seguir o Senhor, eu vou fazer a sua obra, que é o que a gente tenta despertar em todos os cristãos, né? Despertar realmente esse movimento, para que a gente possa encontrar os ímpios, ou encontrar aqueles que estão distantes do Senhor, e também trazer para a sua obra. Então essas pessoas, elas são especialmente separadas e movidas por Deus para trabalhar nesse processo. E aqui ele vai destacar, então, chefes de família, né, homens que estão ali como cabeças, e ele vai tratar alguns nomes, especificamente, como está lá no versículo 2 de Esdras, que ele chama por exemplo, como Jerubabel e Jesua. Zorobabel e Jesua. Esses dois, especialmente, por exemplo, tem três nomes, na verdade, Zorobabel, Jesua e Neemias, que são nomes, e também Mordecai. São nomes que, entre a série de nomes aqui citados no versículo 2, eles, aparentemente, aos nossos ouvidos, eles são mais comuns, porque Neemias a gente logo liga ao Neemias da reconstrução do templo, dos muros do templo, né? Só que são pessoas distintas. Mordecai a gente liga também àquele personagem da Esther. Mas, por incrível que pareça, quando os estudiosos mostram que eles também são pessoas diferentes. E tem Zorobabel e Jesua. Zorobabel é o que se liga àquele personagem chamado Sesvazar,
confirmando, ou seja, levando ao entendimento que tanto Sesbazar quanto Zorobabel são a mesma pessoa. Então nós temos esse cenário, então essas lideranças vão vir. E aí são 70 versículos que são relacionados. E o interessante é a gente observar que eles são nominados, eles são destacados, e nós vemos sacerdotes vindos, que segundo aqui, o número de sacerdotes é muito maior do que o número de levitas, isso fazendo uma clara, vamos dizer assim, uma clara indicação, um claro direcionamento que muito provavelmente os levitas na habitualidade, que deveria ser bem maior, porque os levitas deveriam ser auxiliares dos sacerdotes, ou seja, você enquanto faz uma cerimônia, você tem um conjunto de pessoas dando ali a estrutura. É como se uma igreja se movimentasse, que você tem alguém que está ali fazendo a sua pregação, mas você tem diaconia, você tem gente na cantina, você tem gente na portaria, você tem gente no pátio, estacionamento, dependendo da estrutura da igreja, que é para poder oferecer segurança. Então, as funções, você tem gente na portaria, então as funções são, mas aqui a gente vê justamente o contrário. Você vê muita gente para poder, vamos dizer assim, fazer os rituais, apresentar os sacrifícios, e vê pouca gente para poder fazer a manutenção do templo, a sua estrutura. E isso mostra que, de alguma forma, então, os levitas se ambientaram melhor dentro daquela região da Babilônia, e talvez até tenham aprendido a negociar a ponto de não quererem voltar, né? Olharem o sofrimento, olharem uma terra árida, olharem destruição, olharem fomes, olharem tudo, e de repente eles pegarem aquilo que eles estavam trazendo, aquelas riquezas, aquilo que eles receberam, como apoio também daqueles que não quiseram ir, né? Ou que não quiseram retornar, que não sentiram nos seus corações, ou que não foram movidos, né? Que não foram despertados pelo Senhor para isso, mas eles foram ficando. Então a gente tem essa clara, vamos dizer assim, essa clara distorção entre o número de sacerdote e levita. Outro fato que chama também bastante atenção nesse capítulo é numa parte em que, lá no primeiro versículo 55, ele diz assim, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, ele fala os filhos dos servos de Salomão. Quando ele fala os filhos dos servos de Salomão, muito provavelmente, segundo os estudiosos, nos leva a entender que, além do povo propriamente judeu, né, daqueles da linhagem geral, nós temos então pessoas que eram servas e que foram, vamos dizer assim, inseridas dentro da linhagem ali, dentro do povo de Israel, até na sua prática, mesmo sendo estrangeiros, mesmo não sendo judeus legítimos, mas que também foram inseridos, que foram permitidos ao Senhor, numa clara contradição. Se havia o próprio povo judeu, né, que resolveu não voltar, existem pessoas que não eram da sua linhagem real, era da sua linhagem oficial, e que tinham esse prazer, e foram movidos pelo Senhor, levando-nos a entender que não só nós, efetivamente, movemos a obra do Senhor, que a obra do Senhor ela é movida também por outras pessoas que são selecionadas pelo próprio Deus, que esses também são homens movidos na sua obra. E, num contexto geral, essas pessoas, o interessante, elas precisavam chegar, elas tinham, vamos dizer assim, elas ao chegar na terra, elas precisariam provar a origem das suas tribos, né? Que a gente está vendo a origem das suas tribos, que é de Judá, de Benjamim aqui, são as 3 tribos aqui envolvidas, elas deveriam provar, elas não poderiam simplesmente chegar na terra, porque a gente está falando das coisas do Senhor, e que as terras, elas já tinham donos, então eles precisavam, e a Bíblia aqui não estabelece como foi feita essa prova material, né? Como é que eles davam aqui essa confirmação, mas eles tinham uma maneira muito clara, muito, vamos dizer assim, muito segura de confirmar isso, porque era importante, porque senão as terras das posses do Senhor, que foram dadas a tribos específicas, a famílias específicas, elas acabariam, e principalmente também, poderia corromper a própria prática do sacerdócio, já que se eu me apresentasse lá, por exemplo, o irmão Talismã se apresentasse como sacerdócio, o que claramente, dentro do contexto ali, eu não era, né? A gente usando a nossa estrutura assim, é como se eu chegasse e dissesse, não, porque eu sou o pastor Talismã. Isso não existe, porque eu sou um mero irmão, um mero alguém que tem a palavra do Senhor e que não carrega sobre as suas costas esse título, né? Eu não poderia me apoderar de um título, principalmente dentro daquilo que as nossas igrejas trabalham, que são a famosa titularização de ocupação. Mas aqui a gente vê esse desenho, titularização de ocupações, que é a pertencente da família, era necessário. Isso era tão importante a ponto de que, entre o versículo ali 59, mais ou menos, até os 63, a gente vê que tem um grupo que compareceu, um grupo de sacerdotes, né, principalmente de sacerdotes e outros, que eles compareceram, mas eles acabaram não conseguindo confirmar a sua genealogia. Quando a gente olha lá no versículo 61, diz assim, também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Góis, os filhos de Barzilai, um nome bastante conhecido, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele, né? Aí ele continua, estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que eles foram tiros por imundos para o sacerdócio. Não adianta chegar, não adiantava se apresentar. Eles tinham uma certeza, tinham que ter essa certeza, porque além das posses, além da liderança, isso poderia corromper a própria prática do sacerdócio, porque para exercer o sacerdócio tinha que haver com a linhagem. E por falar em linhagem, né, lá naqueles primeiros nomes lá que nós vimos Zorobabel, segundo os estudiosos, ele é uma ligação direta à linhagem do rei Davi. E nós temos que lembrar da promessa de Deus em relação a Davi. Então, por aqui você tira. Então, há toda uma preocupação. E
E, no geral, de todo esse movimento, como eu digo, quando você vê essa sequência de nomes, é fadônio, é cansativo, posso dizer até desmotivante, porque a gente consegue, aqui, a gente só vai conseguir criar uma relação realmente com a nossa parte, até da nossa sabedoria humana, que são as pesquisas, para poder ligar. E aí sim, a partir desse momento que nossa sabedoria humana se encontra com a nossa visão espiritual, que é o algo mais, que é o plus, que é o diferencial, que é o sair do número das letras e agora entrar na essência do propósito de Deus para a gente consegue, de fato, ter uma mensagem. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito bom, é muito prazeroso que a gente possa estar na lista daqueles que estão na obra do Senhor, que trabalham verdadeiramente para alcançar, não a vitória, mas para que faça a nossa vitória fazer com que o nome do Senhor seja efetivamente difundido, trabalhado, que ele entre no coração das pessoas e que a sua obra se cumpra nos corações humanos, tá certo? Então ficamos por aqui, né? Que a graça do nosso Senhor, a riquíssima graça dele nos acompanhe sempre, a sua proteção para nós e a nossa família, e que Deus, meu irmão, possa te cuidar.